Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre a formação de palavras com prefixos e sufixos. Eu sou a professora Estela e essa é a Jéssica. O objetivo dessa aula é reconhecer prefixos e sufixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa e perceber as mudanças na classe gramatical geradas pela introdução desses elementos linguísticos. Sim, porque quando eu acrescento um prefixo ou um sufixo, eu sou capaz de transformar um adjetivo em um substantivo em um adjetivo em um advérbio de modo, e esses são apenas alguns exemplos. Vamos ver isso na prática. Linguistic Knowledge, conhecimento linguístico. O que são os prefixos e o que são os sufixos? Qual é a diferença entre eles? Prefixo e sufixo são partículas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Então, o que acontece é que na língua inglesa é muito comum nós termos a formação de palavras a partir de um radical, que a gente vai chamar então de root word. Quando eu acrescento algo à frente, vai ser pré-colocado, portanto, um prefixo, em inglês, prefix. Quando eu estiver algo ao fim da palavra, vamos dizer ao sul da palavra, então eu terei um sufixo, em inglês, suffix. Ambos são, na verdade, afixos e se unem ao termo radical, elemento que contém o significado básico da palavra. Então veja só como é muito uma questão de onde eu vou colocar. Eu tenho aqui no centro a root word, que seria o meu radical, prefix está à frente, suffix está atrás. Por exemplo, comfort, coloco o prefixo uncomfort e aqui o un vai dar essa ideia de oposição. Se comfort é uma palavra cognata que eu penso em conforto, uncomfort seria o oposto de conforto, desconforto, ok? E aí se eu coloco o sufixo able, comfortable, fica confortável. Posso colocar ainda os dois de uma vez só. Uncomfortable, desconfortável. Temos a root word regular. Regular também é uma palavra cognata, uma palavra transparente. Então, é algo regular, sim? Irregular, olha só, acrescentei à frente, prefixo. Novamente terei uma ideia de oposição. É algo que não segue a regra. Ao colocar o sufixo ly, eu terei aqui a formação de um advérbio de modo, será o equivalente ao nosso mente da língua portuguesa. Então, regularly seria regularmente, irregularly, irregularmente. Outro exemplo, organize, essa é a nossa root word, a nossa palavra raiz. Disorganize, então vai ser algo desorganizado. Você viu como é fácil a gente perceber os prefixos que dão essa ideia de oposição? Eles são muito semelhantes aos da língua portuguesa. Se eu coloco o sufixo ed, vai ficar então disorganized. E aí, será que você é muito desorganizado ou é organized, organizado? Confident. Confident é a root word, está falando sobre ser confiante. Mas e se a pessoa não tiver confiança em si mesmo? Então vai ser unconfident. E se eu quiser falar do modo de não ser confiável, aí seria unconfidently. Lembra que toda vez que é o ly, eu crio um advérbio de modo. O último exemplo aqui seria com a root word respect. Novamente, temos uma palavra cognata, respect, a gente vai estar falando sobre respeito. Vou trabalhar com um prefixo de oposição, como que fica? Disrespect, sem respeito, desrespeitoso. E vou falar de algo cheio de respeito, respectful.
ou ainda desrespeitosamente. Olha só, tenho 2 sufixos e um prefixo. Fica disrespectfully. Então, de uma root word que você conhece da língua inglesa, você consegue ampliar o seu repertório lexical e muito, se você souber o que são esses afixos aqui. Os nomes prefixo e sufixo são dados de acordo com o lugar que ocupam na palavra. Se estiver no início da palavra, prefixo. Se colocar no final da palavra, você já sabe, é o sufixo. O prefixo é a parte que vem antes da palavra, mudando o significado dela. E temos alguns exemplos. O N ou un é uma ideia de negação. Exemplo, unexpectedly, inesperadamente. Dis, da ideia de opposite, do contrário. Disagree, eu não concordo, portanto, eu discordo. Re, o RE, da ideia de again, novamente, de novo, mais uma vez. E aqui temos react, que seria reagir. Tenho act, agir, react, reagir. Let's practice. Para a gente praticar, vamos ver um gênero textual que é muito comum nas aulas de inglês. É a comic strip. Você conhece? Sabe o que é? O nome dela aqui para nós seria tira cômica, tira de banda cômica ou ainda tirinha. Ela tem forte apelo visual, possui balões de fala ou pensamentos. Você se lembra qual é a diferença do balão de fala para o balão de pensamento? O balão de fala ele vai ter um contorno contínuo e ele costuma ter uma setinha. O balão de pensamento, ele parece uma nuvenzinha e ele tem bolinhas. Isso aqui conta bastante, porque às vezes a gente vê um personagem como Garfield, ele é um animal, então ele se comunica conosco, que somos leitores, mas ele não vai falar lá com o John, que é o humano dele. Já tudo que o John falar, ele vai entender, e nós percebemos isso pelo contorno da fala de cada um deles, o contorno do balão. Também é muito comum as expressões onomatopeicas. Gente, que nome bizarro, né? Expressões onomatopeicas ou onomatopeias é um nomezão, mas é uma coisa bem simples. É quando você olha lá nos quadrinhos que a Mônica deu um soco no Cebolinha e fez soque. E aí ele caiu e o barulho foi pof. Na hora o telefone tocou e apareceu lá trim. Geralmente terá o humor como tônica. Essa é a comic strip. Vamos ver esse exemplo? Write the words that's the opposite of the following words. Nobody, yes buddy. Olha só, como a gente falou, a tira cômica ela sempre vai ter o humor como tônica. Então, da palavra nobody, que é ninguém, foi inventada uma palavra nova, tem um nome para isso, neologismo, para falar yes buddy, como se fosse alguém. Para nós é engraçado, porque a gente sabe que alguém em inglês é somebody, mas já que é o no e o yes, você lê isso e se diverte. Agora que você já entendeu a mensagem, vamos dar uma analisada nessa tira juntos. Question number 1. O que significa comic strip? Lembre-se da estrutura visual, dos balões de fala, essa é uma das dicas. Já conversamos bastante sobre esse gênero textual, então você vai ter facilidade para responder. Sua vez.
E aí, você se lembrou o que é a comic strip, o que ela tem de característica principal? Vamos pensar nessa resposta juntos? A comic strip é o gênero chamado de tira cômica ou tirinha. Se você quisesse, você podia falar do outro nome que a gente comentou aqui, que é tira de banda cômica. Você podia falar dos elementos dela também. A expressão nobody é formada por um prefixo. Escreva-o abaixo junto com o seu significado. Então, aqui na Question 2, a nossa ideia é a gente pegar a root word, que vai ser o radical, e dele a gente vai destacar o prefix, ou seja, o que vem à frente, ok? Lembra disso na hora que você for separar e lembra também o que geralmente os prefixos da língua inglesa vão tratar. Faz isso que você vai conseguir responder. Então vamos lá, nesse quadrinho aqui da nossa tira cômica ou da nossa tirinha, comic strip, você tinha a resposta nobody, ok? Do nobody você ia separar qual era a sua raiz, a root word, e o que viesse à frente seria o prefix. Nesse caso foi o no. O no é muito fácil para a gente dizer o que ele significa. Então, no é o prefixo, seu significado é o oposto ou a negação, o não. Então, a palavra body, a tradução literal seria corpo. Nobody, se não há nenhum corpo, não há ninguém. Vejamos agora sufixes. Lembrando, sufixo é o que vem ao sul da palavra, o que vem depois. Então, tanto o prefixo quanto o sufixo, eles são afixos, e o que eu vou pensar é na colocação dentro da palavra. Vamos ver agora tudo o que vem depois da minha root word, do meu radical. O sufixo full, olha só, full vai lembrar o F-U-L-L, que é cheio. Então, algo que é cheio de, assim, eu vou pegar um substantivo e transformá-lo em um adjetivo. Veja aqui o exemplo, useful, é útil. Sim,
porque eu tenho use, que é o substantivo uso. Useful, cheio de uso, é útil. O sufixo ly, ele forma advérbios e geralmente serão advérbios de modo. Sim, porque ele seria o equivalente da língua portuguesa ao sufixo mente. Se você lembrar disso, fica bem fácil entender. Veja lá, exactly. Então você tem ali exato, que é um adjetivo, vou transformá-lo em um advérbio de modo, algo que eu faço com exatidão, exatamente, exactly. O sufixo ness tem a função de transformar adjetivos em substantivos abstratos. Então, aqui a gente vai falar geralmente de um adjetivo, uma característica, e a ele eu vou transformar em uma emoção. Por isso que eu costumo falar de um substantivo abstrato. Por exemplo, você diz, eu estou feliz, I am happy. Temos o adjetivo, que é a característica happy. Vou transformar em felicidade, fica happiness. Agora vamos praticar um pouquinho dos sufixos na question number 3, a questão número 3. Retire do texto uma palavra que contenha um sufixo. Preste atenção, esse texto é uma comic strip e as comic strips elas são short texts, elas são textos curtos. Inclusive, às vezes elas podem vir em um quadro só. É esse nosso exemplo. Então, você vai encontrar aqui uma palavra com um sufixo neste diálogo. Do you think computer games are as good as real life? Virtually. Então, olha só. Ele estava perguntando, você pensa que um jogo de computador é tão bom quanto a vida real? E ó, a pessoa ali empolgadíssima falando, virtualmente. Então, já dá para desconfiar que o outro está empolgado demais. Veja só o humor como tônica. Lembra disso e vai ficar fácil para você responder. E aí, nesse diálogo da nossa comic strip, ficou bem fácil para você encontrar qual era o termo que tinha o sufixo, não é mesmo? Até porque ele recebeu destaque no nosso diálogo. Olha a ênfase ali com que o nosso amigo responde. Virtually, a gente tem o virtual, que é um adjetivo, e eu transformei em um advérbio de modo acrescentando o sufixo ly. Isso mesmo. Essa vai ser a nossa resposta virtually, virtualmente. Agora responda, como essa palavra foi formada?
Para fazer isso é bem fácil, eu acabei de te dar a dica oralmente, é só você registrar e colocar na prática. Então veja só que prático, eu como sua professora vou falando para você, era um adjetivo, eu acrescentei isso aqui, virou um advérbio. Talvez você não precise se ater tanto a essa questão das classes gramaticais, mas você tem que saber aonde se dividiu, do radical para o sufixo. Então, você vai ver ali, você tem virtual, que é a root word, que seria o radical, mais o sufixo ly. E o ly seria o equivalente a mente, ou seja, ele vai formar um advérbio de modo virtually, virtualmente. Ok? Fácil de responder essa, não é mesmo? Sendo assim, what did we study today? O que nós estudamos hoje? Nós vimos o prefixo e o sufixo. Ambos são afixos, ou seja, eles são partículas que a gente vai acrescentando na palavra e vai mudando as suas classes gramaticais, de substantivo para adjetivo, de adjetivo para advérbio e assim segue-se. Esses afixos se juntam às palavras a fim de formar novas palavras e os seus nomes prefixo ou sufixo vai depender do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver no início, prefixo, se estiver ao fim, sufixo. Nesse vídeo, nós falamos sobre a formação de palavras com os prefixos e com os sufixos. Eu espero que vocês tenham gostado and see you later. Até breve!